Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, temos sido, Senhor, escolhidos. Sim. Senhor, chamados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor, para levar o Teu Evangelho. Amém. Senhor, para lutar pelo Evangelho. Sim. Pelo avanço do Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por ter confiado Sim. o Evangelho a nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, temos pouca força. Sim. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós temos o Teu nome. Amém. Senhor, e temos a Tua palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, e temos, Senhor, o Teu amor. Sim. Senhor, dentro de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, o Evangelho tem que avançar. Sim. Oh, Senhor, liberta cada um de nós. Sim. Senhor, para que esse Evangelho avance. Amém. Avance, Senhor, desde o nosso lar. Sim. Desde a nossa vida. Sim. Alcance, Senhor, todas as pessoas. Amém. Oh, Senhor, que nós temos contato. Sim. Senhor, Tu podes fazer isso em nós. Amém. Nós confiamos simplesmente em Ti. Não olhamos nossas fraquezas. Sim. Não olhamos nossas, Senhor, debilidades. Sim. As nossas barreiras. Sim. As nossas limitações. Sim. Senhor, olhamos o Teu poder. Amém. Senhor, a Tua graça. Amém. Senhor, olhamos, Senhor, a Tua, oh, Senhor, a Tua mão Amém. poderosa. Amém. Senhor, a Tua palavra que cativa. Oh, Senhor, que rompe toda corrente, que liberta, Senhor, de todo pecado. Confiamos em Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Entregamos, Senhor, esta reunião. Entregamos, Senhor, a Tua palavra. Oh, Senhor, nas Tuas mãos. Nas mãos do Espírito. Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, trabalhe no nosso coração. Senhor, nesta noite, encontre em nós, Senhor, ouvidos abertos. Senhor, um coração, Senhor, que recebe, Senhor, a Tua verdade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos abramos nossas Bíblias, Romanos, capítulo 12. Sim. Aleluia por Romanos. Semana passada, nós vimos Romanos, capítulo 10, falava acerca do invocar o nome do Senhor. A palavra da fé que pregamos. Uma palavra tão perto de nós, que se nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração, Sim. Amém. somos salvos. Verdade. Graças ao Senhor. Amém. E hoje vamos continuar a comunhão, Sim. a palavra profética que nos foi dada Amém. lá em Sumaré, Sim. pelos nossos irmãos que estão à nossa frente. Amém. A dinâmica da vida da igreja. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos lermos juntos esse título, irmãos? Sim. A dinâmica da vida da igreja. Aleluia. Aleluia. Dinâmica. Vamos ler então o versículo 1, 2, depois o 3 e o 4 e depois o 11. Amém. Amém? Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, Amém. pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E o versículo 11. Amém. Amém. No zelo não sejais remissos,
sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo já nos deu 11 capítulos cheios de riquezas, de verdades, que iluminam o nosso coração e mostram para nós a maneira como Deus nos salva. Sim. A maneira como Deus nos resgatou da condição na qual nós estávamos. Romanos, os primeiros capítulos, nos diz que não há justo nenhum sequer. E que pela lei ninguém seria justificado perante Deus. E que o homem, ele tem um problema com Deus, que é a rebeldia. Sempre digo que todos os homens dizem que amam a Deus, sempre e quando Deus seja uma força, uma energia. Mas no momento em que Deus é uma pessoa, e essa pessoa tem sua vontade, Sim. então as pessoas já não amam mais a Deus. Porque contradiz agora o que elas querem. Então, o homem tem um problema de rebeldia. E por mais que o homem tente cumprir a lei, o homem é totalmente pecador e está perdido. Então, o que Deus fez? Deus condenou, porque o juízo tinha que ser executado. Nós somos pecadores, nós nascemos como pecadores. Então, somente uma coisa nós tínhamos que receber, e é o juízo e a condenação. A morte. A morte. E Deus a fez no seu Filho. Em seu Filho todos nós morremos. Amém, Jesus. Amém. Não sei se você considera que a tua natureza pecadora, na qual você nasceu, na qual eu nasci, morreu em Cristo. Ou talvez você considera que Deus veio fazer um trabalho de lanternagem na nossa vida. Quem sabe, bater um martelo por aqui, passar um pouquinho de pintura por aqui. Não, irmãos. O Senhor totalmente nos aniquilou em Cristo. Porque é isso que nós merecemos. Isso que a nossa natureza adâmica merece. Então não há trabalho de lanternagem aqui. É nos dar uma nova vida, uma nova natureza. E uma vez que nós recebemos essa nova vida e essa nova natureza, nós passamos a viver por essa nova vida e essa nova natureza, considerando-nos mortos em Cristo para a nossa natureza adâmica. Alguns acham que podem viver a vida cristã na sua velha natureza. Que sofrimento! É como dizer que o peixe pode viver fora da água. O velho homem não tem espaço na vida da igreja, não tem lugar. Sofre muito. E depois desses 11 capítulos da redenção, da salvação, e que nós vimos em capítulo 5, esse divisor de águas, dizendo que pela morte do Senhor Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, nós que éramos inimigos, nós que não queríamos Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho. Porque aí nós morremos. A Bíblia diz que aquele que morreu foi justificado do pecado. Então nós morremos. Graças a Deus. Nós morremos. Porque isso que nós merecíamos. Pecadores que nós somos. E fomos sepultados também porque o morto, sem ser sepultado, ele fede. Sim. E fomos sepultados nas águas do batismo. Sim. E saímos com uma nova vida. Sim. E agora vem o segundo processo de Deus na sua salvação. Sim. É a salvação pela vida dele. Amém. A primeira foi pela morte.
agora é pela vida. E nós vimos nos capítulos anteriores que pela sua vida, agora não é mais uma justiça objetiva, uma justiça que está fora de nós. Nem é uma santificação objetiva, posicional, na qual o Senhor nos tirou do mundo e nos colocou em outro lugar. Agora, pela sua vida e de maneira interior, de dentro para fora, Sim. desde o nosso interior, Ele começa a nos dar experiências de justificação, de santificação Sim. e no final também de glorificação. Sim. Desde o nosso interior. Uma mudança de coração, uma mudança de essência, de natureza. Verdadeiramente. Isso é a salvação pela vida que o Senhor vai avançando. Sim. Então vimos que em Romanos 8 começa já nenhuma condenação há Sim. para os que estão em Cristo Jesus. Verdade. Nenhuma condenação. Ou seja, você começa a experimentar a justiça desde o teu interior. Sim. E quando você experimenta a justiça que Cristo te dá desde o teu interior, que condenação pode haver? Sim. Se você é justo. Sim. E avança, né, no capítulo 10, como invocar o nome do Senhor e ter essa salvação da vida, e chega agora ao capítulo 12 de Romanos. E este capítulo 12 também é um divisor de águas, porque até o capítulo 8, até o capítulo 11, Paulo se refere a uma salvação individual, Sim. na qual você prega o Evangelho, essa pessoa invoca o nome do Senhor, Sim. essa pessoa recebe a vida do Senhor, e por essa vida ele começa a experimentar a justificação, e também por essa vida ele começa a ser libertado Sim. do poder da morte, do poder do pecado, Sim. e ele começa a voar, né? Como vimos em Romanos 8, ele começa a experimentar a lei do Espírito da vida. E os pecados, ele quebra essas correntes. Sim. Com essa lei. Verdade. E também da morte. E ele começa a experimentar essa vida. Mas até o versículo 8 também fala de conformação. Sim. Né? Porque diz que Deus, aqueles que Ele chamou também, Ele os chamou para eles serem conformados segundo a imagem do seu Filho. Sim. A conformação já é um processo da santificação. Ele também sente que dentro dele está sendo conformado a pessoa de Cristo, o coração de Cristo. Mas até aí ainda é muito de maneira individual. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai entrar ao propósito do porquê o Senhor nos salva de maneira individual. Sim. E é para nos reunir em um só corpo. Amém. E para viver a vida da igreja. Sim. Para viver a vida corporativa. Para o corpo de Cristo ser edificado e ser manifestado aqui na terra. Amém, Jesus. Então, aí o apóstolo Paulo, ele começa rogando. Sim. Rogo-vos. Sim. Você alguma vez já rogou? Já implorou? Já pediu? Sim. De maneira rogando? Sim. Tem que ser algo muito importante para você rogar. Sim. Muitas pessoas rogam pela sua vida, né? Verdade. Outras pessoas rogam por não ser demitidos. Por favor, se eu perder meu emprego, como vou pagar as minhas contas? Sim. São por coisas importantes que a gente roga. E aqui nós temos que ver a importância desse rogo. Sim. Porque se o apóstolo começa rogando, é porque o que ele tem a dizer, o que ele tem a pedir é algo vital e de muita importância para a nossa vida cristã. É a continuação da salvação de Deus pela sua vida. Então ele diz: irmãos, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Quanta misericórdia nós já temos desfrutado. Sim. Quanta graça. Romanos diz que nós sendo inimigos, Ele morreu por nós.
nós ainda sendo fracos e pecadores, Ele morreu por nós. Diz que talvez um justo se animaria a morrer por alguém que também é justo. Sim. Se animaria. Não diz que ele morreria. Diz que ele se animaria. Mas Deus prova o seu amor em que nós, ainda sendo pecadores, Sim. Ele morreu por nós. Ele se entregou por amor a nós. Sim. Quantas vezes nós temos sido perdoados? Sim. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor perdão e o Senhor nos perdoa? Quantas vezes o Senhor nos dá novas oportunidades? Quanto sofrimento o Senhor passou para Ele poder pagar o preço dos nossos pecados, para Ele poder tirar essa dívida perante nós e Deus. Quantas misericórdias! Sim. É nessas misericórdias que nós desfrutamos, é que Paulo roga. Sim. É como diz Elias, Deus tem sido muito misericordioso para você, não é? Olha aí o capítulo 1 até o capítulo 11. Sim. Quanta misericórdia! Sim. Você merecia? Não. Por que Ele fez tanta misericórdia com você? Porque te ama. Sim. Então eu te rogo, Elias, apresenta o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim. Apresentar o meu corpo, Senhor? Sim. Vivo. Sim. O teu corpo vivo. Para quê, Senhor? Para viver a vida da igreja. Amém. É necessário o teu corpo. Mas, Senhor, o meu espírito está bem. O meu espírito já é teu. Não, eu preciso do teu corpo. Sim. Às vezes nós convidamos a uns irmãos para a reunião. Irmão, vamos para a reunião? Olha, irmão, eu não estou tão animado assim, né? Mas hoje não vou. Mas quero que saiba, irmão, que somos um, viu? Lá na reunião, no meu espírito vou estar lá. Ah, é? Irmãos, não existe nada mais prático para um ser humano do que o nosso corpo. Amém. Por exemplo, Lara, Yuri, Andrei, quando eram pequenos, Jones e a Olga falavam de Deus para eles. Mas eles diziam, que Deus é esse? O que é desse Deus? Onde eles podiam ver Deus? No seu pai e na sua mãe. Nós falamos que nós cremos em Cristo e amamos Cristo, e que Cristo é maravilhoso. E as pessoas dizem, uai, cadê esse Cristo? As pessoas podem ver e devem ver esse Cristo por meio de nós. Amém. A vida da igreja não se limita somente às reuniões. A vida da igreja não é as reuniões. A igreja se reúne, mas a reunião não é a igreja. A vida da igreja é um constante apresentar o nosso corpo ao Senhor vivo, não um corpo morto. Não quando você vai dormir, Senhor, meu corpo aqui está. Durante esse eu durmo, Senhor, aqui está o meu corpo. Não. Vivo, se movendo, um corpo se movendo, um corpo falando, um corpo abraçando, caminhando. O Senhor precisa de um corpo vivo. Não diz aos jovens, lembra-te do teu Criador, antes que venham os dias da velhice, nos quais digas, não tenho contentamento. O que eu fiz com o meu corpo? Só para ficar na academia? Só para lucir roupas? E quando você já é velho e cai a ficha e diz, puxa, Senhor, quero te servir, o teu corpo já está mais virando para pó. Dor por aqui, dor por lá, cansaço por aqui, cansaço por lá.
Senhor Jesus. Então, o Senhor precisa do nosso corpo. Amém. Precisa do nosso corpo. E os jovens apreciem isso. Sim. Porque o jovem que apresenta o seu corpo, quando vem a velhice, ele vai dizer, tenho muito contentamento. Amém. Porque eu apresentei o meu corpo e o Senhor me usou de maneira maravilhosa. Glória a Deus. Senhor Jesus. Graças ao Senhor por isso. E esse é o vosso culto racional. Vosso culto, essa palavra racional significa lógico. Sim. Lógico. Se alguém deu para você tantas misericórdias, tanto amor, tanta salvação, não seria lógico você apresentar o teu corpo a essa pessoa? E ainda mais, no alimento diário, nós vimos que o Senhor comprou o nosso corpo. Ou seja, na verdade, a gente não está dando nada para Ele. O nosso corpo lhe pertence a Ele. Amém. Estamos dando o que lhe pertence. Aleluia. Amém. Mas o Senhor é muito gentil. Ainda Ele nos pede para dar o que dele. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus é maravilhoso. Aqui no alimento diário, né, tem uns versículos, porque o nosso corpo, irmãos, há uma frase que diz assim: o nosso corpo é um bom servo, mas um péssimo mestre. O que quer dizer? Que se você deixa que teu corpo mande em você, aqui Paulo ele diz aqui, ó, algo muito interessante. Aqui está na terça-feira, né? Paulo diz assim: diz, 2 Coríntios capítulo 4, né? Diz que Paulo mostra que esmurrar o corpo é levá-lo à morte. Não a morte física, mas a morte de sua indisposição para as coisas de Deus. Amém. Com o propósito de que a vida de Cristo se manifeste nele. Se você deixa que teu corpo te mande, ele também vai te desqualificar. Paulo diz assim: por que esmurrava o seu corpo? Porque ele diz: não vai ser que eu, pregando, seja eu mesmo desqualificado. Você sabia que se você deixa que teu corpo te mande, teu corpo vai te desqualificar? O corpo, a gente conhece, né? Nosso corpo é preguiçoso. Nosso corpo é preguiçoso para as coisas de Deus. Sim. A gente pode gastar 6 horas assistindo filmes, mas 5 minutos na Bíblia e a gente já cai no sono. A gente pode estar em um concerto de música clássica 5 horas, 3 horas, mas na reunião, depois de 1 hora, já está dormindo. O nosso corpo é um péssimo mestre, mas é um bom servo. O nosso corpo somente deve ser o nosso escravo, nunca o nosso mestre. Quando o corpo peça para você alguma coisa, você pode dizer ao teu corpo: meu corpo, você não é mestre aqui. Você não é o amo aqui, não. Você é o escravo. Você faz o que eu te ordenar. Amém, Jesus. Porque senão, irmãos, se você se deixa e não esmurra, não leva à morte essa indisposição, o corpo vai te desqualificar. Nossa. Vai te desqualificar. E ainda aqui, né, o irmão leia um versículo que nós vamos ser julgados. O irmão André, né, ele fala ainda, esse versículo é forte. É forte. Né? Esse versículo é forte. 2 Coríntios 5:10. Né? Em 2 Coríntios 5:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo. Há um versículo que eu gosto muito, que fala do Senhor Jesus. Está aqui em Hebreus. O Filho, e nós somos filhos. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, está falando do Senhor Jesus, né? Ele, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele percebeu que o Senhor não se agrada com animais mortos, mas Ele diz: um corpo me formaste. Amém, Jesus. E eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, irmãos, toda manhã quando nós acordemos, você a primeira coisa tem que lembrar é de apresentar o teu corpo ao Senhor. E orar: Senhor, é nas tuas misericórdias, é porque o Senhor tem feito tanto por mim, Senhor, que eu apresento o meu corpo, apresento as minhas mãos, apresento a minha boca, apresento os meus olhos, meus ouvidos, os meus pés, a Ti, Senhor. Senhor, um corpo me formaste, eis-me aqui, Senhor, usa este corpo para fazer a Tua vontade. Aí que começa a vida da igreja. Diz que você acorda na tua cama e você vai ser usado esse corpo para exaltar o Senhor. Vai ser usado com o teu cônjuge, vai ser usado com os teus filhos, Amém. vai ser usado com os teus vizinhos, vai ser usado com os teus irmãos. Senhor Jesus. Que mais? O Senhor também, Ele continua, né, na sua salvação. E no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a primeira vez que se menciona a palavra transformação, que faz parte da santificação na vida. A santificação na vida tem a conformação e a transformação. E esta palavra em grego é metamorfosis. Significa mudar de forma, mudar de essência. Como acontece com a lagarta e a borboleta. Né? Quando você vê uma borboleta, você nem imaginaria que uma vez foi uma lagarta feia, né, e rasteira. Tão linda que ela é. Então, assim também nós, irmãos, esta salvação que o Senhor traz para nós, muda toda a nossa essência, todo o nosso ser, que as pessoas, depois de um tempo, que elas nos voltam a ver, elas dizem: quem é você? Valdeci, quem é você? Puxa, você está diferente, totalmente diferente, não te reconheço mais, Valdeci. Você era uma lagarta. Só comendo a folha, né? E agora você é uma borboleta tão linda, tão delicada, tão colorida. Né? O que aconteceu com você? Metamorfoses. Transformação da mente. Né? E o Senhor, Ele faz isso na sua salvação. Mas para isso nós precisamos ter uma atitude para com o mundo, para com o século. Não nos conformarmos. Se essa lagarta não entra no casulo, jamais virará borboleta. Assim também, se nós não
sairmos de toda influência desta era, jamais experimentaremos a transformação. E nem tente trazer o mundo para a igreja. Não tente trazer o mundo para a igreja. Não dá certo. Você vai ser vomitado. Porque o Senhor diz, aquilo que me faz dano, eu vomito. Eu vomito. Senhor Jesus. Esta palavra transformação também é repetida quando o Senhor se transfigurou. Vocês lembram, né? O Senhor, ele subiu ao monte e perante os olhos dos seus discípulos, as suas roupas se tornaram mais brancas que a neve e o seu rosto resplandecia como a luz. Ou seja, essa palavra transfigurou é a mesma palavra, se transformou. Irmãos, que maravilhosa salvação. Amém, Jesus. Oh, glória. Sabe como olha o Senhor para nós? Senhor Jesus. Quão brancas estão as nossas roupas. Quão resplandecente está o nosso rosto. Né? Senhor Jesus. Se o Senhor abrisse o zíper um pouquinho em nós, a gente veria. Opa, falta um pouco mais, alvejar um pouquinho mais. Mas não se preocupe. O Senhor está fazendo esse trabalho. Você simplesmente tem que tomar essa posição. Não me conformar com este século. O século é o aion. É a tendência da era. Né? Você, agora com as mídias, você vê muita coisa. Né? As meninas agora estão com aquela roupa, com aquele estilo de cabelo, com negócios não sei o que, maquilhagem. Os meninos agora com essa roupa, e com esse cabelo, e com esse jeito de falar. Esse é o século. Né? São os fantoches do século. Né? Mas nós temos outra forma. Nós temos a forma de Cristo. E nós temos que ver constantemente a Cristo. Novamente essa palavra se repete, sabe onde? Coríntios. Porque nós contemplando, diz, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Nós não estamos atentos, irmãos, ao século. Ah, que moda de Paris! Que música saiu agora! Que banda de rock! Nós estamos atentos a nosso Senhor e o contemplamos, porque quanto mais o contemplamos, mais somos transformados. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Se você gasta muito tempo nas novelas, rapidinho dá para perceber. Essa mulher assiste muita novela. Essa pessoa assiste muita televisão. Essa pessoa assiste deportes. Gosta de futebol. Rapidinho. Essa pessoa gosta de modas. Rapidinho. Porque você se torna aquilo que você contempla. Por isso diz que se você anda com alguma pessoa, né, como aquele ditado, né, me diz com quem anda. Te direi quem eres, né? Porque você vai se tornando igual a essa pessoa, porque você vai contemplando essa pessoa, né? Senhor Jesus. Mas aqui precisa transformar a nossa mente, e a nossa mente tem que ver com a nossa alma. Então, irmãos, quando nós apresentamos o nosso corpo, o que Deus quer fazer? O Senhor também quer transformar a nossa mente. Nós apresentamos para o Senhor trabalhar, para o Senhor fazer a sua obra. Senhor Jesus. Quando a nossa mente é transformada, quando a nossa mente vai mudando, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de nós sermos transformados, inclusive achávamos que Deus até estava em contra de nós. O irmão dá um exemplo, né? De um jovem que gosta de uma irmã. Aí ele gosta tanto que começa a orar. Senhor, eu gosto muito dessa irmã. Ela é muito linda.
Senhor, eu quero que ela seja minha esposa. Oh, Senhor, eu estou muito apaixonado por ela. Mas daí ele se lembra de que Deus tem uma vontade também. Aí ele se submete, no final, né, como um suspiro da oração, no final se submete, Senhor, mas que seja a tua vontade. Com medo, né, com medo. Aí o que acontece? Não deu certo. Aí o Senhor apresenta outra irmã para ele, e ele não gosta muito, mas ele sente paz. Os irmãos também confirmam que essa irmã é. Aí ele casa. Aí depois de um pouco tempo, ele percebe a beleza dessa irmã. E a complementação. E ele diz, o Senhor é perfeito. Amém. A vontade do Senhor é boa, é agradável. Senhor, tu nunca erras. Graças ao Senhor que no final eu disse, Senhor, mas seja a tua vontade. E graças ao Senhor que não segui a minha própria vontade. Oh, Senhor Jesus. E a mente, irmãos, vai confirmando isso. Mas quando a mente não está transformada, vem uma tribulação. O que acontece? É o diabo. É o inimigo. Está querendo tirar minha bênção. Mas quando a mente está transformada, ela diz, não vos surpreendais pelo fogo ardente que surge em meio de vós, como alguma coisa extraordinária. O fogo vem para purificar o ouro. Senhor, te agradeço por essa tribulação, porque ela vai purificar a minha fé. Obrigado, Senhor, por essa tribulação. Amém. Compreende? Compreende como é a mente? E aqui o irmão, ele colocou 4 coisas quando a mente também é transformada. Primeira coisa, a adoração a Deus. Dar graças a Deus. Glorificar a Deus. Né? E mais uma 4ª coisa. Alguém me ajuda aí? E servir a Deus. Quando a mente não é transformada, nós temos um problema com o serviço. Servir? Mas não diz a Bíblia que Deus não é servido por mãos humanas? Por que os irmãos dizem que devemos servir? Não entendo. Aí aquela pessoa não quer servir. Falta transformação da mente. Mas não se preocupe, um dia vai chegar a transformação. Inclusive, tem pessoas que dizem, a vida da igreja? Para que eu tenho que estar me reunindo? Para que eu tenho que estar com os irmãos? É suficiente eu estar na minha casa, ler a minha Bíblia, cantar o meu louvor, me ofertar a mim mesmo, e pronto, acabou, e eu amo o Senhor. Falta transformação. Falta transformação. Porque vamos saber aqui, irmãos, como o Senhor continua com essa transformação. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, olha aqui, que não pense. Novamente o apóstolo aqui usa a palavra pensar, a mente. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus, o que acontece? Quando Ele nos salvou e Ele nos deu a sua vida, junto com a sua vida, Ele nos repartiu uma porção de fé. E também nos deu dons, que são habilidades. Ele nos deu. O próprio Deus nos deu isso. Mas o que acontece? Que se nós não temos uma mente transformada, nós temos, por natureza, um desequilíbrio. Ou temos a tendência de pensar que somos a última Coca-Cola do deserto, né? Que somos o bam bam bam, que sem nós, que seria? Né? Essa é uma tendência. Ou nós vamos para o outro extremo e dizemos que nós não somos nada, que não nós temos nada, que somos totalmente inservíveis, inúteis.
Essas são nossas duas desequilíbrios. Mas aqui a verdade é que o Senhor nos deu fé e nos deu dons. Ele nos deu. Você sabe quanta fé você tem? Você sabe qual é o teu dom? Você já sabe? O primeiro passo, irmãos, aqui eu coloquei uns 3 pontos, né? O versículo 1 e 2, de apresentar o teu corpo e a tua mente, experimentar essa transformação, é a consagração. Você, constantemente, você está se colocando no altar e se está colocando nas mãos do Senhor. Aí o Senhor, como sacerdote, com a sua faca, Ele vai dividindo alma e espírito, né? E vai te dando discernimento daquilo que Ele te deu, os dons que Ele te deu. Aí você vai entendendo, puxa, eu me achava muito, mas na verdade eu tenho menos do que isso. Ou, puxa, eu achava que não tinha nada, mas eu tenho fé, eu tenho dom, Deus me deu. E você também entende para que te deu o Senhor esse dom, para que te deu essas habilidades. É para a edificação do corpo. Olha aqui, irmãos, para o serviço. Aqui no versículo 4, 5, 6, 7 ao 8, ele vai tocar de sete dons, né? Onde estão os 3 ministérios para a edificação da igreja. Vocês sabem quais são esses 3 ministérios para a edificação da igreja? Lembra esses? O primeiro é palavra. O segundo é serviços. E o terceiro é ofertas. E aqui, por exemplo, aqui diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, profetizar o que é? Profetizar é falar por Deus, falar a palavra de Deus. Então, por exemplo, hoje eu estou falando aqui, exercitando o dom de profetizar, né, segundo a palavra que nos tem sido entregada. Mas depois vamos ter o compartilhar. Aí você diz: mas, puxa, eu não consigo falar assim como o irmão Elias. Eu não consigo falar assim tanto como o irmão Cavalcante. Melhor eu vou ficar aqui na minha. Ficar caladinho. Então, você não está usando o dom que o Senhor te deu. Porque aqui, o profetizar é segundo... Aqui diz assim, profetizar é segundo a proporção da fé. Então, se você tem um pouquinho de fé, você tem que usar esse pouquinho. Amém. Compreende? Se você tem muita fé, você usa essa muita fé. Aqui não diz... aquele que leu muito a Bíblia, então ele profetiza. Não, aqui diz, se você tem fé, um pouquinho de fé, profetiza, usa o dom. Usa o dom. Aí a gente conhece a história, né, dos discípulos, né, que eles pediram para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Não foi? Aí o Senhor falou assim: se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, né, você dirá neste monte, vai, e ele vai se passar. Aí eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí talvez nós falemos isso para o Senhor: Senhor, puxa, o irmão Cavalcante fala muita coisa, o irmão Jones, Senhor, aumenta a minha fé para eu poder falar assim. Aí o Senhor vai perguntar para você: aumentar a fé? Para quê? Se você nem usa aquilo que eu te dei. Você nem usa. Você fica sentado, calado.
Para que você quer mais fé se você não usa? Compreende? Então, todos nós temos que perceber que todos nós, irmãos, temos nossa função. Amém. Você já viu o seu corpo, né? O corpo tem fígado, tem estômago, tem pâncreas, tem intestino, aí um monte de coração, cérebro, e artérias, e veias, e nervos, e ossos, e um monte de membros, e tudo está funcionando. Aí que tal se o teu fígado, irmã, diz assim, eu não vou funcionar. E agora? Teu corpo sofre, não é? Alguns irmãos, por exemplo, tiraram aquele negócio como se chama? Vesícula, né? E se comer uma comida gordurosa, ou se comer algo e esquecer, todo o corpo sofre. Por quê? Porque falta um membro. Um membro. Então, irmãos, todos vocês, todos nós, que somos membros do corpo de Cristo, somos importantíssimos. Se você não quiser funcionar, o Senhor sofre. Puxa, Ele sente que o pâncreas não quer funcionar. O Miqueias, que o coração não quer bater. Eu estou aqui com uma parada cardíaca. O corpo sofre. Irmãos, você é muito importante e todos nós precisamos funcionar. Amém. No corpo. Amém? Senhor Jesus. Amém. Assim, aqui também diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Essa palavra ministério é diaconia. Né? Nós vamos ter uma reunião de diáconos, diaconisas e o nosso irmão presbítero, né? Que é uma reunião de serviço. Aqui, ó. Então diz, se o Senhor te deu o dom para servir, serve. Se dedique ao serviço. Né? Aqui diz assim, se ministério, olha essa palavra, dediquemo-nos ao ministério. Dediquemo-nos ao serviço. Não é servir quando você sente você servir. Hoje eu sinto servir, eu vou servir. Ou servir relaxadamente. Tanto faz. Não. Dediquemos-nos. É dedicação. É excelência. Né? Graças ao Senhor. Olha aqui as cortinas bonitas. Ó. Essas cortinas, hein? Olha esse tapete aí. Ó. Né? E pouco a pouco, né? Por quê? Porque umas irmãs diaconistas assumiram aí pouco a pouco a decoração do local, com dedicação. Amém. Né? Tem outras irmãs que estão aí com o serviço do jovem, os irmãos com as visitas, com a ação social, e é com dedicação. Por que dedicação, irmão? Porque o serviço requer dedicação. Não é? Porque se você diz, cruza os braços, tudo sai errado. Se você não ensaia um hino, né, na música, né, dá para perceber que não ensaiou, que não sabe. Então precisa mais dedicação. Amém. Né? Dedicação ao serviço. Amém? E nós confiamos que essa reunião, né, da quarta-feira, nós vamos, né, ganhar mais dedicação no serviço. Amém. Senhor Jesus. Amém. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Sim. E o que exorta, faça-o com dedicação. Sim. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, estes 7 dons, estes 7 serviços, é para a edificação do corpo. É diferente aos dons que estão em Coríntios 12. Os dons miraculosos. Que temos o dom de falar línguas, o dom de cura, o dom de milagres. É diferente. Sim. Esses dons são pelo crescimento da vida. Amém. Por exemplo, um bebê nasceu, por exemplo, Miqueias nasceu. Bebê pequenininho, apenas podia, né, se movimentar, mas dentro dele já estava o potencial de um advogado. Amém. E se Deus quiser, de um tabelião. Amém. Né? Já estava aí. Mas o que precisava para servir?
crescer. Amém. Porque como bebê, apenas é totalmente dependente. Mas agora que ele cresceu, agora o seu dom apareceu. Glória a Deus. Assim também, esses dons são da vida. É com o crescimento que nós temos em vida que esses dons vão aparecendo. Amém. Nos dons miraculosos, não precisa. Você sabe que o Senhor fez falar uma jumenta, não é? Essa jumenta nem natureza humana tinha. Mas ela começou a falar como homem, pelo Espírito. Só o Senhor é Deus. Pelo Espírito. Então, irmãos, aqui Paulo, de maneira cuidadosa, não incluiu dons miraculosos, dom de falar em língua ou dons de curas, porque esses dons são importantes para o corpo de Cristo, mas tem o seu lugar. Tem o seu lugar, né? Os dons principais aqui são estes 7 para a edificação da igreja. Exerçamos misericórdia com alegria. Senhor Jesus. Aleluia. E essa daqui é a parte do serviço. Então, irmãos, qual é a base do serviço? É a consagração. Sim. Se você não apresenta o seu corpo, tipo, vamos para a reunião. Não, hoje estou cansado. Vai lá, mas somos um. Amém. Irmãos, vamos pregar o evangelho. Muito sol. Não é bom para a minha pele, não. A minha pele é... Beleza. Você não apresenta o seu corpo. O teu corpo parece que é teu. Parece que você comprou o teu corpo. Tá? E o que acontece? Se você não apresenta o teu corpo, a tua mente vai ficar conformada ao mundo, sem transformação. Agora, sem essa base, como você acha que você vai servir? Sem ter passado pela consagração, sem ter apresentado o teu corpo e sem transformação da mente, como você acha que vai servir? De que maneira? De que maneira você vai servir? Então, depois do serviço, nós passamos agora aos relacionamentos. Irmãos, os relacionamentos aqui, nós temos relacionamentos com os irmãos, relacionamentos para com Deus, relacionamento para conosco mesmo e para com aqueles que nos perseguem e são nossos inimigos. Ou seja, nós temos um círculo de relacionamentos muito amplo. Para com os irmãos, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E novamente no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, este trecho dessas palavras, desses relacionamentos, é o resultado destas experiências em vida. Se você quer ter bons relacionamentos, se você quer se relacionar de maneira adequada com os irmãos, com Deus, com você mesmo e com aqueles que te perseguem, aqueles que são inimigos, você precisa primeiro estes 2 passos. Precisa primeiro se consagrar, ter experiência de consagração, de transformação e também experiência de serviço. Porque se você pula estes 2 aqui, que tipo de relacionamento nós vamos ter na igreja? Né? Que tipo de relacionamentos? Talvez, né, vamos começar a dividir os simpáticos dos não simpáticos. Eu gosto dele e dele não. Antipáticos, né? Simpáticos, né? E com as outras pessoas, como vamos nos relacionar? Quando alguém nos persegue? Ou para com Deus? Então, irmãos, aqui no versículo 10, o amor é genuíno, sem máscaras, sem aparências.
Como nós sabemos que amamos nossos irmãos? Aqui está. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe como você mostra que você ama o teu irmão de fato? Porque você prefere a ele em honra. Você honra o seu irmão. Você não honra a você mesmo primeiro. Você honra o seu irmão. Tem vezes, irmãos, que por honrar aos nossos irmãos, nós vamos ter que fazer coisas que às vezes nós não gostamos muito. Vamos dizer assim, que o nosso irmão nos diz assim: oh irmão, me honra com a tua presença. É um aniversário da minha filha, que é cristã também. Eu vou ser algo simples. Aí você diz: puxa, tenho que ir até lá. Aí eu não gosto muito de sair. Mas por causa de que você ama o teu irmão, e por causa que você quer honrar o teu irmão, você vai. Você vai. Mas quando não tem essas bases, eu não vou não. Não. A honra é você primeiro. Você quer a honra para você, mas para os outros não. Para com Deus. Isso aí para com os irmãos. Para com Deus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí fala que para com Deus o nosso espírito está queimando. Está queimando. Hoje vimos na roda de leitura, né? Muito rico, né? O fogo. O fogo que foi colocado dentro de nós, né? Deve estar queimando no Senhor, né? Para conosco mesmo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Isso de praticar a hospitalidade, irmãos, para com os outros, é muito importante. É a base do grupo familiar. Praticar a hospitalidade não significa somente você acolher aquele que está sem um teto para dormir. Não, é você convidar a pessoa. Falar para ela: olha, venha para minha casa. Bom, eu te convido para um almoço. Te convido para um jantar. E quando essa pessoa vem, você pratica a hospitalidade. E você trata essa pessoa como se estivesse chegando aí o rei da Inglaterra. Né? Tira a tua melhor louça. Faz uma comida bem gostosa. Né? Hospitalidade. Essa pessoa vai ficar impressionada com você. Isso é muito bom para com os outros. Grupos familiares. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não pagar mal por mal. Eu vi uma camisa, estava uma cara, 3 caras. Uma cara alegre, outra cara normal e outra cara bem chateada. Aí, e escrito aqui: você escolhe como quer que eu te trate. Né? O que queria dizer isso? Queria dizer que se eu te trato mal, você vai me tratar mal. Se eu te trato bem, você vai me tratar bem. Se for indiferente, igual, a cara que está no meio para você. O que você acha disso, irmão? O que você acha disso, Ezra? Você escolhe como que eu te trate. Alguns jovens às vezes falam: tá bom, né? Mas isso aí é o mundo. Isso aí é o mundo. Se você me trata mal, eu te trato mal. Esse é o mundo. Nós, aqui diz aqui, ninguém mal por mal. Ninguém. E no final, irmãos, falar da vingança. E aqui, vou para fechar já. Irmãos, nós temos que aprender algo que é receber o mal. Nós, irmãos, às vezes temos tanto problema com receber o mal.
Nas palavras de Jó, Jó falou assim, a sua mulher: temos recebido de Deus o bem, e agora não receberemos também o mal? O Senhor permite tantas coisas e tantas pessoas para nos fazer mal, sabe? Quando Davi saiu, a pessoa ia amaldiçoando Davi. Aí um dos seus valentes falou: Davi, queres que eu vá lá e mate esse cachorro morto? Davi falou assim: não. Quem sabe Deus está permitindo isso para me envergonhar. Porque Davi estava reconhecendo que ele falhou como pai. Muitas pessoas, irmãos, e devemos estar atentos. Essas pessoas que às vezes nos perseguem, nos falam tantas coisas más, devemos estar atentos. Porque por aí também o Senhor quer falar coisas. Devemos receber esse mal. Mas não devemos ficar com esse mal. Nós devemos receber esse mal e dá-lo para o Senhor. Olha, Senhor, julga essa situação. Aqui diz assim: a vingança não é nossa. Não é nossa. A vingança é do Senhor. Então, irmãos, se alguma situação está passando, vizinho, algum inimigo, alguma pessoa, fique atento primeiro. Receba esse mal e fique atento, com ouvidos atentos, porque às vezes o Senhor usa essas situações para ter uma chacoalhada e te envergonhar, e para que você perceba que você está mal, que você está mal mesmo, Mas se você, na tua consciência, estiver em paz e você está sofrendo com essas pessoas, você recebe isso aí, filtra no Senhor, e Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. O Senhor julga essa situação. E o Senhor, Ele vai, a seu tempo e na sua maneira, Ele vai julgar essa situação. Ele vai julgar essa situação. Alguém te rouba, alguém te insulta, Aqui diz aqui: não amaldiçoeis, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se uma pessoa toca na tua porta, você, não sei o que, você. Aí você deixa ela falar, você tranquilo. Aí você fala para as pessoas: você já terminou de falar? Sim, já terminei. Beleza, posso falar eu um pouquinho? Pode falar. Eu abençoo em nome do Senhor a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Abençoo os teus filhos. Abençoo sinceramente de coração, que tudo te vai bem. Abençoo o teu casamento, o teu trabalho, a tua saúde, que este ano seja maravilhoso para você. Você vai colocar brasas vivas naquela pessoa e vai queimar todo o ódio, todo o rancor. E a gente sabe, que quando a gente às vezes revida com maldição, piora. O negócio e a gente depois acaba envergonhado, Então, irmãos, lembrem esses 3 passos de Romanos 12. Se alguns de nós estamos experimentando, se algum de nós, estes versículos que estão aqui, nos nossos relacionamentos, não é a nossa realidade, se algumas coisas estão a meio termo, irmãos, a falha está na consagração. Talvez a nossa mente está velha, precisa de transformação. E o nosso serviço, como está o nosso serviço? Estamos exercitando nossos dons? Talvez estamos parados, indiferentes às necessidades do Senhor, de edificação. E é por isso que nos relacionamentos estamos totalmente aquém do padrão do Senhor. Então, irmãos, precisamos nos arrepender. Precisamos nos consagrar mais ao Senhor. Precisamos servir mais ao Senhor. Amém? Nos preocupar pelo corpo. Aleluia. Então, irmãos, que tal compartilharmos, pequenos grupos, 4 pessoas, compartilhar também nos 5, 7 minutos. Amém? Senhor Jesus.